Olá, amigos do canal Videira Espírita, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Théo Marieta e nós estamos aqui, mais uma vez reunidos, para estudar a obra 50 anos depois, trazidas até nós pelo Espírito Emmanuel e pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. E para que nós possamos ter a ambiência adequada, onde quer que estejamos no momento do estudo, vamos ler uma página do livro Palavras de Vida Eterna, também ditado pelo Espírito Emmanuel e pela psicografia de Chico Xavier. A mensagem que traremos hoje é a mensagem de número 3. Ela se intitula Evitando a Tentação. E o versículo que Emmanuel destacou está narrado em Marcos, capítulo 14, versículo 38, e as palavras são de Jesus. Vigiai e orai, para não entrardes em tentação. Vamos ver o que Emmanuel trouxe nas suas considerações sobre essas palavras de Jesus. Vigiar não quer dizer apenas guardar. Significa também precaver-se e cuidar. E quem diz cuidar afirma igualmente trabalhar e defender-se. Orar a seu turno não exprime somente adorar e aquietar-se, mas, acima de tudo, comungar com o poder divino, que é crescimento incessante para a luz, e com o divino amor, que é serviço infatigável no bem. Tudo o que repousa em excesso é relegado pela natureza à inutilidade. O tesouro escondido transforma-se em cadeia de usura. A água estagnada cria larvas de insetos patogênicos. Não te admitas na atitude de vigilância e oração, fugindo à luta com que a terra te desafia. Inteligência parada e mãos paradas impõem paralisia ao coração, que da inércia cai na cegueira. Vibra com a vida que estua, vibra com a vida que flui, sublime ao redor de ti, e trabalha infatigavelmente, dilatando as fronteiras do bem, aprendendo e ajudando aos outros em teu próprio favor. Essa é a mais alta fórmula de vigiar e orar para não cairmos em tentação. Então, vamos orar? Amado Mestre Jesus, mais uma vez estamos aqui reunidos em busca de conhecimento, desvendando mais esta obra trazida a nós pelo Espírito Emmanuel. Que possamos hoje, Senhor, compreender os ensinamentos e realmente tirar deles as lições necessárias para o nosso progresso moral. Sê conosco, Senhor, trazendo a tua luz para os nossos lares, trazendo luz para os nossos amores, e que possamos, então, nos entregar ao estudo para angariar conhecimento. Que assim possa ser, graças ao bom Deus. Então, amigos, vamos retomar o nosso estudo, não é? E, como de costume, vamos fazer aquele pequeno retrocesso para nos situarmos na história, para então
partirmos adiante do ponto que paramos, né? Então, aqui nas minhas anotações, nós estávamos no momento em que Euvídio recebe Nestório, né, o escravo, dado de presente a ele pelo amigo Caio, né? E eles veem, então, que Nestório era um judeu muito culto, sabia tudo da história romana, seus detalhes, todos os nomes das pessoas eminentes, né, das pessoas importantes, e tudo certinho, na ordem cronológica dos acontecimentos. E aquilo tudo foi trazendo muito, muito espanto, né, a Euvídio, que simpatizou com ele. E vamos lembrar que Nestório é a reencarnação de Públio Lentulus e que Euvídio é o seu amigo Crasso, aquele que morreu com ele, né, ao lado dele, teve seu coração arrancado pelos judeus. Então, eles estão ali, ele encantado, né, com Nestório, e já então agradece ao amigo Caio Fabrícios, né, pelo presente, e comenta que ele estava realmente precisando de alguém para cuidar da educação das suas filhas. Então ele menciona suas filhas, né, Euvídia, a mais velha, e Célia, a mais nova. E como já na carta ao leitor já ficamos sabendo, Célia é a personagem, vem a ser, né, a personagem central de toda essa trama, né? E ela é realmente um ser diferente, como nós vamos agora, né, de agora em diante, tomar conhecimento e ficar conhecendo melhor essa personagem. E as duas eram muito diferentes, né, uma da outra, Euvídia e Célia. Euvídia era mais arrogante, mais eu não sei, estou procurando um adjetivo para ela. Não que ela não era uma pessoa má, mas ela era diferente, mais mundana, vamos dizer assim, não é? E Célia já tinha um espírito mais levado ao alto, às coisas do coração, do espírito, né? Então vamos ver aí como é que vamos ficar conhecendo essas duas personagens, né? Então, daí depois, após essa apresentação, o Euvídio, né, contando já, imaginando que o servo pudesse, né, Nestório pudesse ser o educador de suas filhas, e daí Alba, sua esposa, pergunta a ele, ficou encantada, né, com o fato de ter um escravo culto, mas ela ficou até em dúvida, ok, ele pode ter todos esses conhecimentos, né, ser um homem culto, mas ele é realmente uma pessoa de confiança para estar ao lado de nossas filhas, né? Daí Caio Fabrícios assinou embaixo, vamos dizer assim, em relação a essa questão. Então ela aceitou, né? A Alba aceitou que ele se tornasse o preceptor, né, de suas filhas, o professor de suas filhas. E só que daí teve uma questão, né? Ela transformou Nestório em um homem livre. Então, que ele ia educar suas filhas, mas como um homem livre. E exigiu, inclusive, das filhas, orientou as filhas que jamais desrespeitassem a liberdade daquele homem. E ele, então, ele humildemente até se ajoelha e beija os pés de Alba, né, a esposa de Euvídio. E ali, então, nós vimos aqueles seres
nobres, né? Uma Alba e Nestório, então, e Célia foi muito delicada com ele, já Elvídia foi meio arrogante, cumprimentou de longe, mas Célia fez questão de se mostrar mais próxima, né? Então, daí depois terminou o capítulo assim, com a libertação, né, de Nestório, já então ele começando a trabalhar para a família, mas como um homem livre, que também ia ajudar, os planos eram para ajudar também Elvídio no seu trabalho, né, não só na educação das filhas. E daí começamos o segundo capítulo, que é intitulado Um Anjo e um Filósofo, e somos transportados a Roma, e onde encontramos o palácio do prefeito Lólio Úrbico, né, uma construção belíssima, junto ao Capitólio, e sabemos, então, que ele é quem ele é, porque ele é apadrinhado, né, pelo imperador Adriano, que concedeu a ele todo esse prestígio, né, e é o homem de confiança dele, e que recomendou, então, que ele se casasse com Cláudia Sabina, uma mulher muito bela, né, de uma rara beleza, e que inteligente, e que organizava festas suntuosas, né, umas festas assim, nada inocentes, vamos falar, né, para a sociedade romana, e que já vinha vivendo, né, a sua decadência, né, já há um bom tempo, nos costumes familiares. Então, por ordem, né, quase que uma imposição, vamos dizer assim, do imperador Adriano, ele concorda em casar com ela, né? Então, ela se torna, ela que era uma plebeia, se torna uma mulher de destaque na sociedade, né? Daí, depois, então, nós encontramos já Cláudia Sabino, né, em casa, com a Téria, uma moça que ela chamou para ajudá-la nos seus planos de vingança. Então, nós vimos ali, falamos, né, sobre os planos de vingança de Cláudia Sabina, e também trouxemos do Evangelho segundo o Espiritismo, lá do capítulo 12, o item 9, né, que fala sobre os seres vingativos, né? Nós tiramos um trechinho do item 9, que fala sobre os seres vingativos. E traz características que nós vamos acompanhar e ver em todas as atitudes de Cláudia Sabino, já nesse início, ela mostrando, né, que já tem um plano formado na cabeça. Então, ela quer que a Téria se infiltre na casa de Elvídio, porque ele está chegando com a família, né? Está vindo com a família para Roma, e a amiga dela que está cuidando de montar um grupo de servos para atender a família. Então, Cláudia Sabino orienta a Téria para que vá até lá e se apresente, mesmo sem indicação. Ficou sabendo, né, que estava precisando de servas, e ela então se mostra toda humilde, então elas têm um acordo, né, e onde a Téria está sendo muito bem paga. E ela então cegamente vai atender, vai se infiltrar na família para ajudar nos planos de vingança de Cláudia Sabino. Então, nós paramos justamente quando paramos o nosso estudo na semana passada, justamente quando a Téria promete que fará de tudo, né, para atendê-la e ajudá-la nos seus planos.
Então, nós vamos agora retomar, para quem tem essa edição, na página 30, o quinto parágrafo, onde nós vamos retomar o estudo de hoje. Então, vamos ver aqui como que a Téria fará para conseguir se colocar dentro da casa de Euvídio e de Alba. Então, ela diz assim, a Téria diz para Cláudia Sabina: podeis estar certa que serei vigilante, humilde e discreta. Caíam as sombras da noite sobre os Montes Albanos. Os Montes Albanos é um grupo de colinas. Mas a emissária de Cláudia procurou Túlia Sevino. Túlia Sevino, então, é a amiga de Alba que está cuidando, né, de organizar as serviçais. A emissária de Cláudia procurou Túlia Sevina, daí algumas horas para os fins conhecidos. A esposa do tribuno Maximus Cunctator, Patrícia de coração bondoso e afável, recebeu aquela mulher do povo com generosidade e doçura. As solicitações insistentes de Atéria confundiam-na. Havia comentado o pedido de sua amiga Alba Lucínia num círculo reduzidíssimo de amizades mais íntimas. Entretanto, aquela serva desconhecida não lhe trazia recomendação alguma dos amigos com quem se entendera a respeito. Atribuiu, porém, o fato à tagarelice de alguma escrava que houvesse conhecido o assunto indiretamente por meio de qualquer palestra despreocupada. Então, ela não achou assim tão impossível que surgisse, né, que a Téria surgisse lá do nada, se oferecendo ao trabalho que não estava divulgado, assim, aos quatro ventos, né? Mas que poderia ter sido numa conversa com as amigas ali, ela não tivesse se preocupado em esconder ou não deixar que as servas escutassem aquela conversa. Então, de repente, daí tenha vazado, né, essa possibilidade, essa vaga, vamos dizer, de trabalho. Vamos continuar aqui na narração. A humildade e singeleza de Atera pareceram-lhe adoráveis. Suas maneiras revelavam extraordinária capacidade de submissão, desvelada e carinhosa. Submissão, desvelada e carinhosa. Mas ela está fazendo tudo aquilo que prometeu que faria, né? Que se mostraria dessa maneira mesmo, com humildade. Túlia Sevino aceitou-a e, apiedada de sua situação, recolheu naquela mesma noite, acomodando-a entre as fâmulas, né, entre as serviçais. Daí a dias, a porta de Ostia apresentava singular movimento. Ostia, lá onde tem o porto. Né? Luxuosas viaturas encaminhavam-se para o porto, onde a galera dos nossos conhecidos já havia ancorado. Então, nós já temos aí a galera de Euvídio e sua família chegando a Ostia, chegando a Roma, né? E, então, imagina né, aquele porto já cheio de liteiras para lá e para cá, porque era uma chegada muito, muito comentada na cidade. Né? Nas edificações da praia ensolarada, estalavam os ditos alegres e carinhosos. Uma chusma, quer dizer, uma multidão de amigos e de representações sociais e políticas vinha receber Euvídio e Caius, num dilúvio de abraços carinhosos. Então, eles eram realmente muito esperados. Né? Caius voltando da Judéia, né? E Euvídio vindo lá de Esmirna. Né? Quer dizer, os dois vindo de Esmirna nessa escala da viagem, né? Mas Caius antecipadamente, antes já tinha ido para Esmirna vindo da Judéia. Então, Lólio Úrbico, o prefeito, não é? E a esposa,
quem é a esposa, Cláudia Sabino, chegavam igualmente ao lado de Fábio Cornélio e sua mulher, Júlia Spinfer, velha patrícia, conhecida por suas tradições de orgulhosa sinceridade. Túlia Sevina e Máximos Contactor lá se encontravam também, ansiosos pelo amplexo fraternal dos amigos que por largo período se haviam ausentado. Numerosos parentes e afeiçoados disputavam entre si o instante de estreitar nos braços amigos e queridos recém-chegados, mas dentre toda a multidão destacava-se o vulto venerando, o vulto respeitável de Quinéio Lúcius, aureolado pelos cabelos brancos que as penosas experiências da vida haviam santificado. Quinéio Lúcius, pai de Ovídio, né? Uma atmosfera de amor e veneração fazia-se em torno de sua personalidade vibrante, de cultura e generosidade, que 75 anos de lutas não conseguiam empanar. Então, temos aí um senhor que as pessoas admiram muito, né, pelo jeito de ser. A sociedade romana havia seguido o curso de todos os seus passos, conhecendo de longe as suas tradições de nobreza e lealdade, e respeitando nela um dos mais sagrados expoentes da educação antiga, cheia da beleza de Roma em seus princípios mais austeros e mais simples. Quinéio Lúcius soubera desprezar todas as posições de domínio, compreendendo que o espírito do militarismo operava a decadência do império, esquivando-se a todas as situações materiais de evidência, de modo a conservar o ascendente espiritual que lhe competia. No acervo dos seus serviços à coletividade, contavam-se as providências desenvolvidas pelo governo imperial a favor dos escravos que ensinavam as primeiras letras aos filhos de seus senhores, além de muitas outras obras de benemerência social, em prol dos mais pobres e dos mais humildes, a quem a sorte não favorecera. Seu nome era respeitado não somente nos círculos aristocráticos do Palatino, mas também na Suburra. Suburra era um grande populoso quarteirão da Roma Antiga, né? Onde se acotovelavam as famílias anônimas e desventuradas. Naquela manhã, o rosto do velho patrício deixava entrever o júbilo sereno que lhe palpitava na alma. Estreitou os filhos longamente de encontro ao coração, chorando de alegria ao abraçá-los. Osculou as netas com paternal contentamento, mas quando as mais festivas saudações eram trocadas entre todos, no turbilhão de expressivas demonstrações de afeto e carinho, Quinéio Lúcius notou que Lólio Úrbico contemplava com insistência o perfil de sua nora, enquanto Cláudia Sabino, ele percebeu que ela estava fingindo absoluto ouvido do passado, concentrava sua atenção em Ovídio, em furtivos olhares que lhe diziam tudo a experiência do coração, cansado de bater entre os caprichosos desenganos do mundo. Então, Quinéio Lúcius, o senhor Quinéio Lúcius, já percebeu que ele teria ali algo com que se preocupar. Ele ficou, o que nós hoje poderíamos dizer, ligado, né? Ficou atento àquela situação. Nestório, por sua vez, desembarcado em Hóstia, por satisfazer velho sonho, né? Vejam bem, Nestório, o escravo, ele, naquela conversa, né, que teve com Euvídio e com Caius, ele mostrou todo o conhecimento, né, sobre Roma, sobre o Império, e
e ficou latente, ficou visível o desejo, o sonho que ele tinha de conhecer, né? E aqui ele está tendo essa oportunidade, ele está vindo morar, né, em Roma. Então, Nestório, por sua vez, desembarcado em Hóstia, por satisfazer velho sonho, qual o de conhecer a cidade célebre e poderosa, sentia estranhas comoções a lhe vibrarem no íntimo, como se estivesse a rever lugares amigos e queridos. Guardava a convicção de que o panorama agora desdobrado aos seus olhos ansiosos lhe era familiar, dos mais remotos tempos. Não podia precisar a cronologia de suas recordações, mas conservava a certeza de que, por processo misterioso, Roma estava inteira na tela de suas mais entranhadas reminiscências. Então, nós vamos ver aqui que Nestório ele está tendo uma lembrança, sem saber, não é? Então, vamos ver aqui. O esquecimento do passado não nos tira o progresso já realizado, uma vez que os conhecimentos adquiridos anteriormente ficam arquivados em nossa memória espiritual, no subconsciente, e se expressam em nossa vida como impulsos e tendências. Então, ele estava aqui vivendo o esquecimento do passado, mas tudo ali arquivado na sua memória espiritual. É claro que ele não estava sabendo definir isso, mas o que se passava neste momento com Nestório era um regresso ao local onde nós aqui sabemos, né, que foi sua terra natal, né, onde ele viveu, cresceu, não só como Publius Lentulus, mas também como Sura, como seu próprio bisavô, quando cônsul, né? Então, ele conhecia realmente, né, aquele lugar, e não à toa que ele tinha essas mais entranhadas reminiscências. Então, vamos seguir aqui. Naquele mesmo dia, enquanto Alba Lucínia e as filhas se retiravam para a cidade, ao lado de Fábio Cornélio e de sua mulher, Elvídio Lúcio tomava lugar ao lado do velho genitor, encaminhando-se ao perímetro urbano, sem observarem as horas ou as perspectivas suaves do caminho, plenamente mergulhados, como se encontravam, em suas confidências mais íntimas, né? Tanto tempo distantes, pai e filho, né? Então estava ali andando e confabulando, né? Matando as saudades. Elvídio, então, confiou ao pai todas as impressões que trazia da Ásia Menor, rememorando cenas ou evocando carinhosas lembranças, salientando, porém, as suas intensas preocupações morais a respeito da filha, cujos conhecimentos prematuros em matéria de religião e filosofia o assombravam, desde que acidentalmente se dera o prazer de ouvir os escravos da casa sobre perigosas superstições da crença nova que invadia os setores do império, em todas as direções. Esclareceu assim, ante o delicado e generoso mentor espiritual de sua existência, toda a situação familiar, apresentando-lhes pormenores e circunstâncias a respeito do assunto. Ele realmente estava preocupado com Célia, não é? O velho Quinéio Lúcio, depois de ouvi-lo atentamente, prometeu-lhe auxílio moral. No que se referia à questão, a cuja solução o seu experimentado tirocínio, né, o seu experimentado conhecimento, o seu aprendizado, né, educativo, né, então, o conhecimento para a educação, né, prestaria o mais proveitoso concurso.
Em poucos dias, instalavam-se os nossos amigos na sua magnífica residência do Palatino, iniciando um novo ciclo de vida citadina. Euvídio Lúcio estava satisfeito com a sua nova posição, salientando-se que, como substituto imediato do sogro nas funções de censor, estava-lhe reservado um papel relevante na vida da cidade, sob as vistas generosas do imperador. Quanto a Alba Lucínia, graças aos seus inatos pendores artísticos, auxiliada por Túlia, transformou as perspectivas da velha propriedade, imprimindo-lhes o gosto da época e edificando em cada recanto um fragmento de harmonia do lar, onde o marido e as filhas pudessem repousar das largas inquietações da vida. Então, era um lar harmonioso, né? E a figura de Alba Lucínia que fazia com que as coisas ficassem desta maneira. Ela se dedicava, né, para que o lar fosse harmonioso. Desnecessário dizer que, abonada por Túlia, a Téria foi admitida no lar, impondo-se a todos por sua humildade habilidosa e conquistando dos amos confiança plena em poucos dias. Então, não precisou de muito tempo para que a Téria fosse considerada uma pessoa de muita confiança. Na semana seguinte, a pretexto de repousar algum tempo junto do avô que a idolatrava, foi Célia conduzida pelos pais à residência do mesmo, na outra margem do Tibre, nas faldas, né, nas encostas do Aventino. Quinéio Lúcio habitava confortável palacete de apurado estilo romano, em companhia de duas filhas já idosas, que lhe enchiam de afeto a estrelejada, né, estrelada noite da velhice. Recebeu a neta carinhosa com as mais inequívocas provas de contentamento. No dia imediato, pela manhã, mandou preparar a liteira particular para, em sua companhia, oferecer um sacrifício no templo de Júpiter Capitolino. Célia acompanhou-o calma e prazerosa, embora reparasse os olhares expressivos com que o ancião a observava, ansioso, talvez por lhe identificar os sentimentos mais íntimos. Então, nós podemos ver aqui que Quinéio Lúcio, sabendo que a questão era religiosa, era filosófica, né, ele já levou a neta para oferecer o sacrifício a Júpiter, né? Quer dizer, uma coisa muito, muito tradicional dos romanos, né? E ela respeitou aquilo, ela percebeu, ela conseguiu perceber, né, a intenção do avô, ela já sentiu ali, né, que vinha algo pela frente, mas ela respeitou porque ela não faria diferente, né? Não é do feitio de Célia. Né? Quinéio Lúcio não estacionou tão somente no santuário de Júpiter, dirigindo-se igualmente ao templo de Serapis, quer dizer, ainda foi em outro templo, né? Onde procurou palestrar com a neta a respeito das mais antigas tradições da família romana. A jovem não lhe contradisse as palavras, nem interrompeu a carinhosa preleção, submetendo-se à maior obediência no que se referia à ritualística dos templos, conforme os regulamentos instituídos em Roma pelos padres flamínios. Os padres flamínios. Flamine era uma religião. Né? O Flamine era um sacerdote a quem era designado um dos deuses ou deusas patronadas pelo Estado. Então, essa era a religião romana. Né? Eles vinham para a religião romana. A tarde já caía, quando o generoso velhinho deu por terminada a peregrinação através dos edifícios religiosos da cidade. O sol escondia-se no poente, mas Quinéio Lúcio desejava conhecer toda a intensidade dos novos pensamentos da neta, conduzindo-a, para este fim,
ao altar doméstico, onde se alinhavam as soberbas imagens de marfim dos deuses familiares. Célia, minha querida, disse ele por fim, descansando num largo divã à frente dos ídolos. Levei-te hoje aos templos de Júpiter e de Serapis, onde ofereci sacrifícios em favor da nossa felicidade. Mais que a vossa ventura, porém, cara filha, eu desejo a tua própria. Notei que acompanhavas os meus gestos e, todavia, não demonstravas devoção sincera e ardente. Acaso trouxeste da província alguma ideia nova, contrária às nossas crenças? Ouviu a palavra do venerando avô, com a alma perdida em profundas cismas. Compreendeu de relance a situação e, afeitas rigorosas tradições da família, adivinhou que seu pai solicitara tal providência, no intuito de reformar-lhe os pensamentos, bem como as convicções mais íntimas. Querido avô, respondeu de olhos úmidos, nos quais transparecia a sublimada inocência. Agora, a partir de agora, então, começa esse diálogo entre o avô e a neta, e nós vamos perceber a beleza do que é o amor, não é? O do respeito de um pelo outro, independente da forma de ver a vida, de ver as coisas, das opiniões, um respeitando o outro. É um belíssimo diálogo, temos muito a aprender com ele. Querido avô, vou repetir aqui, respondeu de olhos úmidos, nos quais transparecia a sublimada inocência. Eu sempre vos amei de toda a minha alma, e vós me ensinastes a dizer toda a verdade em quaisquer circunstâncias. Sim, exclamou Quiné Lúcio, admirado, adivinhando as emoções da adorada criança. Estás no meu coração a todos os instantes. Fala, filhinha, com a maior franqueza. Eu não aprendi outro caminho que o da verdade, junto às nossas tradições e aos nossos deuses. De antemão, devo esclarecer-vos que foi certamente meu pai quem vos solicitou a reforma de meus atuais sentimentos religiosos. O venerável ancião fez um gesto de espanto em face daquela observação inesperada. Sim, continuou a jovem, talvez meu pai não me pudesse compreender inteiramente. Ele jamais poderia ouvir-me satisfatoriamente sem um protesto enérgico de sua alma. Entretanto, eu continuaria a amá-lo sempre, ainda que o seu coração não me entendesse. Então, filhinha, por que negaste ao vídeo as tuas mais íntimas confidências? Tentei fazer-lhes um dia, quando ainda nos encontrávamos na Judéia, mas compreendi imediatamente que meu pai julgaria mal as minhas palavras mais sinceras, percebendo então que a verdade, para ser totalmente compreendida, precisa ser tratada entre corações da mesma idade espiritual. Mas, filha, onde colocas agora os laços sagrados da família? No amor e no respeito com que sempre os cultivei. Entretanto, avôzinho, no campo das ideias, os elos do sangue nem sempre significam harmonia de opinião entre aqueles que o céu uniu no instituto familiar. Venerando e estimando a meu pai, no meu afeto filial e no respeito às tradições do seu nome, exposei ideias que ao seu espírito não é possível aderir, por enquanto. Mas que queres traduzir por idade espiritual? Que a mocidade e a velhice, quais as vemos no mundo, não podem significar senão expressões de uma vida física que finda com a morte. Não há moços nem velhos, e sim almas jovens no raciocínio ou profundamente enriquecidas no campo das experiências humanas. Que queres dizer com isso? Perguntou o ancião, altamente admirado. Tens tão vasta leitura dos autores gregos?
Isso é de estranhar quanto teu pai só há pouco obteve um escravo culto, especialmente destinado a enriquecer a tua e a educação de tua irmã. Então, nós temos aqui essa jovem, né, falando de forma tão adulta, com tanto conhecimento, que espantou o avô. Vovô bem sabe da ânsia de aprender que sempre me impeliu, desde pequenina. Em todos esses anos de ausência na província, gastei todo o tempo disponível em devorar a biblioteca que meu pai não podia levar consigo para suas atividades na Idumeia. Idumeia é a terra dos Edomitas, não muito distante de Jerusalém, fica próxima a Jerusalém, que o pai ia muito. Tinha uma questão de criação de cavalos, alguma coisa assim. Filhinha, exclamou o respeitável ancião, sinceramente consternado. Não terias agido à moda dos enfermos, que, à força de buscarem a virtude, todos os medicamentos ao alcance da mão acabam lamentavelmente intoxicados? Quer dizer, será que você não está exagerando? Você não está meio fanática? Né? Alguma coisa nesse sentido, o velho ficou pensando nisso. Não, querido avô, respondeu ela, né? Eu não me envenenei. E se tal coisa houver acontecido, há mais de 2 anos tenho no coração o melhor dos antídotos, a influência corrosiva de todos os tóxicos deste mundo. Qual? Interrogou Quineu Lúcio, sumamente surpreendido. Uma crença fervorosa e sincera. Colocaste teus pensamentos nesse sentido sob a invocação dos nossos deuses? Não, querido avô, pesa-me confessar-vos, mas sinto em vosso íntimo a mesma capacidade de compreensão que vibra em minha alma, e devo ser sincera. Os deuses de nossas antigas tradições já não me satisfazem. Como assim, querida filha? A que entidade dos céus confias hoje a tua fé sublimada e fervorosa? Como se nos seus grandes olhos vibrasse estranha luz, Célia respondeu calmamente. Guardo agora a minha fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo. Declaras-te cristã? Perguntou o velho, empalidecendo. Só me falta o batismo. Mas, filha, disse Quinéio Lúcio, emprestando à voz uma doce inflexão de carinho. O cristianismo está em contradição com todos os nossos princípios, pois elimina todas as noções religiosas e sociais basilares da nossa concepção de Estado e de família. Além disso, não sabes que adotar esta doutrina é caminhar para o sacrifício e para a morte? Porque, né, os cristãos, os primeiros cristãos, todos eles iam morrendo, né, nos circos, né? Eles eram perseguidos, então ele estava aqui espantado de que a neta não soubesse desse fato, né? Que adotar essa doutrina é o mesmo que caminhar para a morte, né? Pelo sacrifício. Vovô, apesar dos vossos longos e criteriosos estudos, acredito que não chegastes a conhecer as tradições de Jesus e a claridade suave dos seus ensinamentos. Se tivesseis o conhecimento integral da sua doutrina, se ouvisseis diretamente aqueles que se saturam da sua fé, terias enriquecido ainda mais o tesouro de bondade e compreensão do vosso espírito. Mas não se compreende uma ideia tão pura a encaminhar seus adeptos para a condenação e para o martírio há quase um século. Entretanto, avôzinho, ainda não atentastes, talvez, para a circunstância de partir do mundo esta condenação, ao passo que Jesus prometeu as alegrias do seu reino a todos os que sofressem na terra por amor ao seu nome. Desvairas, minha querida, não pode haver divindade maior que o nosso Júpiter, nem pode existir outro reino que ultrapasse o nosso império.
Além disso, o profeta Nazareno, ao que sou informado, pregou uma fraternidade impossível e uma humildade que nós outros não poderemos compreender. Pousou sobre a neta os olhos plácidos, cheios de claridade misteriosa, sentindo, porém, uma comoção mais intensa ao encontrar os dela serenos, piedosos, transparentes de candura indefinível. Avôzinho, continuou a dizer com olhar abstrato, como se o espírito voejasse em recordações queridas e longínquas. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, que veio arrancar o mundo do erro e do pecado. Por que não lhe compreendermos os divinos ensinamentos se temos fome de amor em nossa alma? Aparentemente, sou uma jovem e vós um homem velho para o mundo. No entanto, sinto que nossos pensamentos são gêmeos na sede de conhecimento espiritual. Da terra inteira nos chegam clamores de revolta e gritos de batalha. Misturam-se o fel dos oprimidos e as lágrimas de todos os que padecem na humilhação e no cativeiro. Tendes conhecimento de todos estes tormentos insondáveis que campeiam pelo mundo. Vossos livros falam de angústias indefiníveis do vosso espírito sensível e carinhoso. Esses brados de sofrimento chegam até os vossos ouvidos a todos os momentos. Onde estão os nossos deuses de marfim, que não nos salvam da decadência e da ruína? Onde Júpiter, que não vem ao cenário do mundo para restabelecer o equilíbrio da maravilhosa balança da justiça divina? Poderemos aceitar um Deus frio, impassível, que se compraz em endossar todas as torpezas dos poderosos contra os mais pobres e os mais desgraçados? Será a providência do céu igual à de César, para cujo poder o mais dileto é aquele que lhe traz as mais ricas oferendas? Entretanto, Jesus de Nazaré trouxe ao mundo uma nova esperança. Aos orgulhosos, advertiu que todas as vaidades da terra ficam abandonadas no pórtico de sombras do sepulcro. Aos poderosos, deu as lições de renúncia aos bens transitórios do mundo, ensinando que as mais belas aquisições são as que se constituem das virtudes morais, imperecíveis valores do céu. Exemplificou em todos os seus atos de luz, indispensáveis à nossa edificação espiritual para Deus Todo-Poderoso, o Pai de misericórdia infinita, em nome de quem nos trouxe a sua doutrina de amor, com a palavra de vida e redenção. Além de tudo, Jesus é a única esperança dos seres desamparados e tristes da terra. Porquanto, de acordo com as suas doces promessas, hão de receber as bem-aventuranças do céu todos os desventurados do mundo, entre as bênçãos da simplicidade e da paz, na piedade e na prática do bem. Quinéio Lúcius ouvia a neta em comovido silêncio. Sentindo-se tocado de uma inquietação mesclada de encanto, qual a que devesse sentir um filósofo do mundo que ouvisse as mais ternas revelações da verdade pela boca de um anjo. A jovem, por sua vez, dando curso às sagradas inspirações que lhe rociavam, que lhe orvalhavam a alma, continuou a falar, revolvendo o tesouro de suas lembranças mais gratas ao coração. Ela estava inspirada, né? Realmente inspirada. E o que deixou o avô boquiaberto, escutando, simplesmente escutando. Por muito tempo, estivemos em Antipatris, né? Em plena Samaria. É uma cidade que foi construída por Herodes, em torno do ano 9 a.C. Uma cidade já muito antiga naquela época.
em plena Samaria, junto à Galiléia. Ali, a tradição de Jesus ainda está viva em todos os espíritos. Conheci de perto a geração de quantos foram beneficiados pelas suas mãos misericordiosas. E fiquei conhecendo a história dos leprosos. Então, aqui tem uma notinha da editora, né, que hoje esse termo é atualmente considerado pejorativo. Então, hoje nós falamos rancenianos, né? Mas naquela época em que foi escrito o livro, né, era o termo usado. Né? E fiquei conhecendo a história dos leprosos, limpos ao toque do seu amor, dos cegos em cujos olhos mortos flui uma vibração nova de vida, em virtude da sua palavra carinhosa e soberana, dos pobres de todos os matizes que se enriqueceram da sua fé, da sua paz espiritual. Nas margens do lago de suas pregações inesquecíveis, pareceu-me ver ainda o sinal luminoso de seus passos, quando a alma em prece rogava ao Mestre de Nazaré as suas bênçãos dulcificantes. Jesus Nazareno não era um perigoso visionário? Perguntou Quiné Lúcio, profundamente surpreendido. Não prometia um outro reino, menosprezando as tradições do nosso império? Vovô, respondeu a donzela sem se perturbar. O Filho de Deus não desejou jamais fundar um reino belicoso e perecível, qual o possuem os povos da terra. Nem se cansou jamais de esclarecer que o seu reino ainda não é deste mundo. Antes, ensinou que a sua fundação se destina às almas que desejem viver longe do torvelinho das paixões terrestres. Revolucionária palavra que abençoa todos os aflitos e deserdados da sorte? Que manda perdoar o inimigo 70 vezes, 7 vezes? Que ensina o culto a Deus com o coração, sem a pompa das vaidades humanas? Que recomenda a humildade como o penhor de todas as realizações para o céu? O Evangelho do Cristo, que tive ocasião de ler em fragmentos de pergaminho, nas mãos dos nossos escravos, é um cântico de sublimadas esperanças no caminho das lágrimas da terra, em marcha, porém, para as glórias sublimes do infinito. Então vamos ver aqui que ela teve nas mãos os pergaminhos. É como era, né, na época. Então poucos tinham acesso à escrita, né? O respeitável ancião esboçou um sorriso complacente, exclamando bondoso. Então, nós vamos aqui que Célia realmente desperta o interesse do avô. Filho, para nós, a humildade e o desprendimento são dois postulados desconhecidos. Nossas águias simbólicas jamais poderão descer dos seus postos de domínio, e nem os nossos costumes são passíveis de se acomodarem ao perdão, como norma da evolução ou de conquista. Tuas considerações, porém, interessam-me sobremaneira. Mas dize-me, onde auristes semelhantes conhecimentos? Como pudestes banhar o espírito nessa nova fé, a ponto de argumentares fervorosamente em desfavor das nossas tradições mais antigas? Conta-me tudo com a mesma sinceridade que sempre reconheci no teu caráter. Primeiramente, vim a conhecer os ensinamentos do Evangelho, ouvindo curiosamente as conversas dos escravos de nossa casa. Após haver pronunciado essas palavras reticenciosas, Célia pareceu meditar gravemente, como se experimentasse uma dificuldade indefinível para atender aos bons desejos do querido avô naquelas circunstâncias. Em seguida, como se travasse consigo mesma um diálogo silencioso entre a razão e o sentimento, ruborizou-se como receosa de expor toda a verdade. Quinéio Lúcio, todavia, identificou-lhe imediatamente a atitude mental, exclamando: Fala, filha,
Teu velho avô saberá entender o teu coração. Direi, respondeu ela ruborizada, dirigindo-lhe os olhos súplices na sua timidez de menina e moça. Vovô, será pecado amar? Certo que não, respondeu o velhinho, adivinhando um mundo de revelações no inopinado da pergunta, né? Naquele inesperado da pergunta. E quando se ama um escravo? O venerável Patrício sentiu construtiva emoção, um aperto, né? Ao ouvir a penosa revelação da neta adorada. Respondeu, contudo, sem hesitar. Filhinha, estamos muito distantes da sociedade em que a filha de um patrício possa unir seu destino ao de algum de seus servos. Todavia, acrescentou depois de ligeira pausa, chegaste a querer tanto a um homem sujeito a tão dolorosas circunstâncias? Vendo, porém, que os olhos da jovem se umedeciam e adivinhando-lhe as comoções penosas e constrangedoras em face daquelas confidências, atraiu-a num beijo, de encontro ao coração, murmurando-lhe ao ouvido em tom carinhoso. Não temas os julgamentos do avôzinho, inteiramente devotado ao teu bem-estar. Revela-me tudo, sem omitir detalhe algum da verdade, por mais dolorosa que ela seja. Saberei compreender a tua alma, acima de tudo, ainda que as tuas aspirações amorosas e os teus sonhos áureos de menina hajam pousado no ser mais abjeto e desprezível, não te amarei menos por isso, e confiando em ti mesma, saberei respeitar a tua dor e a tua dedicação. Confortada com aquelas palavras que deixavam transparecer generosidade e sinceridades absolutas, Célia prosseguiu. E agora nós vamos fazer aqui a nossa pausa, vamos ficar curiosos para saber como Célia relata ao avô as suas questões mais íntimas. Então, no próximo encontro, daremos continuidade a esse belíssimo e amoroso diálogo entre avô e neta. E agora, então, para encerrar os nossos estudos, vamos elevar o nosso pensamento em prece. Lembrando, e tudo quanto perdirdes na oração, crendo, recebereis. Amado Mestre, Senhor de nossas vidas, encerramos aqui este momento de estudo, onde tivemos o privilégio de ler tão belas palavras, definições dadas por Célia, esta menina que traz dentro de si tanto conhecimento, tanto amor, tanta compreensão do Evangelho. Que nós possamos, na próxima semana, Senhor, com a Tua ajuda, nos reunirmos novamente para dar prosseguimento a este belo diálogo. Então, Senhor, nós te pedimos as Tuas bênçãos, que a Tua luz nos proteja e que Teu amor esteja sempre conosco. Até a nossa próxima semana, onde retomaremos o estudo do livro 50 anos depois. Que possamos ter sempre a Tua presença, que assim possa ser, graças a Deus. Então, amigos, aqui nós nos despedimos e, se Deus quiser, estaremos juntos na próxima semana para dar continuidade a esse estudo. Desejo a todos um dia de muita paz e que estejamos juntos, para dar continuidade, não é?
a esse belíssimo livro. Até lá.